tempo atrás eu vi um vídeo de um castor. Esse castor, ele havia sido resgatado e ele morava numa casa, assim, de uma pessoa. E nesse vídeo específico, ele estava pegando ursinhos de pelúcia e tentando, né, fazer um dique, tentando fazer uma represa com esses ursinhos de pelúcia no meio do corredor. E esse vídeo viralizou por ser uma coisa bonitinha, né? Um castor tentando fazer algo ali. E aí, o que me chamou a atenção em específico foi um comentário. Eu não lembro se foi no Twitter ou se foi algum comentário no TikTok de uma pessoa dizendo que como era impressionante o fato de todo ser vivo ter uma espécie de sina, que ele não consegue se livrar daquilo, mesmo que ele não esteja num ambiente propício. Por exemplo, aquele castor, ele não conhecia uma água, ele não conhecia um rio, mas ainda assim ele tentava fazer aquela represa com o que ele tinha ali. Ele não sabia o que ele estava buscando com aquilo, mas ele estava tentando fazer. E aquilo ficou na minha cabeça, porque eu fiquei tentando pensar qual seria a sina do ser humano. Sabe aquilo que às vezes que nós buscamos sem sequer perceber? Qual é esse nosso rio que a gente nunca conheceu, mas ainda assim a gente persegue ele? E pra mim faz muito sentido pensar que a nossa sina é viver em comunidade e tentar evitar a solidão ao máximo. Aristóteles mesmo dizia que a gente é um animal político, as pessoas são animais políticos. Por isso, nós nascemos para viver em comunidade. Até ele dizia, né, quem vive fora da comunidade ou é um deus ou uma besta. Tem um psicólogo chamado John Cacioppo, se eu não me engano, alguma coisa assim, que segundo os estudos dele, ele fala que o isolamento social, ele ativa os mesmos lugares da cabeça que a dor física, como se a falta de conexão fosse realmente uma ferida. Nós somos desde bebês programados para buscar o vínculo com as pessoas. Ou seja, não é uma escolha, é questão de sobrevivência. Então eu sinceramente acho que essa questão de ser visto e ser abraçado por uma comunidade é a sina de nós como seres humanos. Então, de certa forma, essa solidão moderna que a gente vive, os problemas que nós temos na sociedade hoje, muito parecida com essa questão de um castor sem o rio. Sabe, nós temos ainda aquele instinto intacto, só que o lugar onde a gente vive, o ambiente, ele não consegue suprir essa necessidade. E aí eu li um artigo que me deu a ideia de fazer esse vídeo, que o título traduzido dele é Como é possível ser amado e ainda se sentir profundamente sozinho. E eu vou deixar o link aqui do artigo para quem quiser ler. Esse artigo é muito interessante porque a autora começa falando sobre algumas experiências que ela teve de um intercâmbio que ela fez na Itália e tudo mais. E quando ela volta para casa, ela tem essa coisa de querer compartilhar com a família dela, com o namorado dela, as experiências que ela teve lá, as coisas que ela viu, que ela assistiu. Mas só que ao mesmo tempo, quando ela chega, ela se sente muito sozinha, ela se sente muito desconecta com a realidade que ela tá. E esse artigo, ele discorre sobre como muitas vezes nós estamos com pessoas que nos amam, a gente sabe que elas nos amam, só que nós nos tornamos pessoas tão diferentes que nós nos sentimos vistas por elas, sabe? Essas pessoas ainda têm na mente delas a nossa versão antiga e elas não nos enxergam mais como nós estamos agora, que é essa versão nova. E às vezes é uma coisa muito sutil, sabe? Mas é muito difícil você se encaixar nessa nova realidade. Isso só pode acontecer em coisas menos drásticas, por exemplo, essa questão de fazer um intercâmbio e você voltar diferente, às vezes morar em outro país por um tempo e quando voltar sentir essa solidão mesmo, né? Tem outras questões de, por exemplo, você passar por um trauma muito grande e você se sentir desconecto das pessoas depois. Eu lembro que naquele filme O Quarto de Jack aborda um pouco essa questão de quando a mulher ela é resgatada, ela percebe, ela está salva, mas ao mesmo tempo ela percebe como todos continuaram a vida e ela meio que ficou empacada naquele lugar. E ela tem essa dificuldade muito grande de se conectar, mesmo estando rodeada por pessoas que amavam ela profundamente, que ansiavam por aquele momento de estar ali. E é bem doloroso pensar nisso. Eu percebi quando isso aconteceu comigo, foi numa época que eu tava conversando com uma amiga
Nós, assim, estudamos junto durante a infância e tudo mais. O ensino médio nós não estudamos juntas, mas sempre tivemos, assim, um leve contato e tudo mais. E depois de 2 anos de eu me formar no ensino médio, eu entrei pra faculdade. E eu lembro de depois de já estar cursando e tudo mais, eu cursei jornalismo. Eu lembro de ter encontrado ela uma vez, e nós estávamos conversando e tudo mais. Ela foi pra área da saúde. E eu falei, eu estou fazendo jornalismo. E ela ficou assim de cara, ela falou, nossa, jornalismo não tem nada a ver contigo. E eu acho muito engraçado isso, porque nós estávamos conversando como na faculdade de jornalismo tinha muita escrita, muita leitura, tinha parte do audiovisual, da produção do audiovisual, né? E eram todas coisas que me interessavam muito. E aí eu fiquei um pouco chocada com a informação de que a constatação dela de que não tinha nada a ver comigo. Porque, na verdade, tinha sim muita coisa a ver comigo. Era uma faculdade que eu realmente... eram coisas que eu gostava, sabe? E aí eu percebi, caramba, a pessoa que tá na cabeça dela... Provavelmente é, sei lá, minha versão criança, eu não sei qual é a minha versão que está na cabeça dela, mas com certeza não sou eu, real. Sabe? E isso é muito doido. E antes de conectar esses pontos, antes de ler esse artigo e tudo mais, eu já havia percebido algumas vezes, algumas situações de ser amigas de pessoas que você percebe que elas não percebem você. Elas conversam com você, te enxergam, mas elas não têm esse conhecimento profundo de quem você verdadeiramente é. E aí é muito fácil você se sentir sozinho como uma pessoa assim. Por isso que fala nesse artigo, é muito interessante, porque não basta você estar rodeado de pessoas para se sentir... para não se sentir sozinho. Tem que ser as pessoas certas na hora certa e que entendem quem você é agora, neste momento. E aí que entra essa questão que às vezes você vai mudar e as pessoas ao seu redor, elas não mudam. Então depois de um intercâmbio, depois de um trauma, depois de uma virada da vida, você acaba mudando. Você volta diferente, mas o ambiente que você tava, ele continua igual. Então as pessoas te amam, mas elas amam uma versão diferente do que você é agora. E é um tipo de solidão muito específica e muito cruel, que às vezes é difícil de nomear. Então não tem briga, não tem afastamento, não tem motivo claro, porque as pessoas estão ali, o amor tá ali. Só não tem mais aquele tipo de conexão. E aí, enfim, eu deixei meu pensamento me levar nessa questão de fazer parte de uma comunidade. E eu acho engraçado que mesmo quando nós somos pessoas introvertidas, ainda assim a gente, se você analisar bem como você vive, você percebe que todos nós precisamos de algum tipo de conexão. E às vezes eu percebo como pessoas em cidades grandes... É estranho porque apesar de ter muitas pessoas, essa questão de comunidade fica muito mais difícil. Às vezes tem pessoas que moram no mesmo prédio e tipo assim, elas não sabem nem quem são os vizinhos de porta delas, sabe? E como isso afeta muito a nossa saúde mental. Enfim, eu estava devaneando aí sobre a cabeça do ser humano, sobre solidão, sobre comunidade e... Não sei se essa conversa fez sentido, mas por favor, se você puder curtir, se inscrever no canal e por favor deixe no comentário sobre o que você acha, se você concorda, se você não concorda. Eu vou ficar muito feliz de ler e responder e é isso aí. Até a próxima.